O Afundanço. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço, o programa que vos mantém a par do que se vai passando com as nossas equipas séniores que disputam campeonatos nacionais. O meu nome é Luís Janes e após mais um fim de semana carregado de jogos, cá estamos para fazer uma súmula dos resultados que os clubes da Zona Sul do país conseguiram. Após isso, vamos dar uma vista de olhos aos compromissos do próximo fim de semana. E vamos começar, como normalmente, com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal continua com a sua série de maus resultados. Este fim de semana foi até à Madeira jogar contra o Galomar e foi derrotado por 75-72. Nesta competição, para já é liderada pelo Benfica, única equipa ainda invicta, que segue com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos. O Imortal, para já, ocupa a 11ª posição com 4 jogos, 4 derrotas e 4 pontos. E agora ponho aqui uma questão que acho que ainda ninguém pensou. Tendo em consideração os maus resultados do Imortal e tendo em consideração que o Imortal Sub-23, que segue na Pro Liga, está a fazer um belíssimo resultado, era muito interessante e gostava de ver como é que se resolve. Eu francamente não sei. Imaginemos que o Imortal desce e o Imortal Sub-23 sobe. É uma situação engraçada, não é? Uma equipa de Sub-23 conseguir o lugar na Liga Betclic e a equipa principal, que é a principal aposta do clube, descer. Gostaria de ver. Por um lado não gostaria, porque era mau para o Imortal, mas gostaria de ver esta situação. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Passamos agora para a Liga Betclic feminina, onde o Imortal também não está com uma grande campanha. Está melhor que a masculina, mas também não está muito famoso. Este fim de semana deslocou-se até a casa do Galitos de Aveiro e foi derrotado por 78-68. Na classificação desta competição, seguem em primeiro lugar o Jogueira de Aveiro com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, e o Imortal segue no 8º lugar, empatado com o Galitos, ambos com 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 7 pontos. Vamos baixar um degrau e vamos falar da Pro Liga, primeira fase Zona Sul, onde o jogo Clube de Basquete Queluz Imortal não se realizou, portanto só se realizou um jogo, que foi o Portimonense contra o Cabo Madeira. O Portimonense foi derrotado por 70-90 e após esta jornada temos duas equipas no topo da classificação, o Cabo Madeira e o BSA, ambos com 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 10 pontos, e por sua vez o Imortal ocupa a 3ª posição, empatado em pontos 9 com o Barreirense e o Portimonense, mas com menos o jogo. 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota para os de Albufeira, 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas para os outros 2. Grande competição esta. Vamos baixar mais um degrau e vamos falar agora do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Ponte Sor foi até a casa do Belenenses e conseguiu uma muito brilhante e sofrida vitória por 74-73. Na classificação desta série, após esta jornada, temos que em primeiro lugar, é imparável, com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos, segue o Clube de Basquete da Chamusca, enquanto o Elétrico subiu de 6º para o 4º lugar, com 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 5 pontos, empatado com o Sporting Marinhense e o Queluz. Passando agora para a Zona Sul, temos os seguintes resultados. O Portimonense Sub-23 foi até a casa do Carnito Clube e venceu por 73-78. Enquanto que o Clube de Basquete de Albufeira foi até a casa do Estoril Basquete e foi derrotado por 66-56. Finalmente, o Ginásio Olhanense deslocou-se até a casa do Atlético de Portugal e conseguiu uma brilhante vitória por 46-74. Depois desta jornada, na Zona Sul da 1ª Divisão, o panorama é o seguinte. No primeiro lugar seguem duas equipas empatadas com 7 pontos, o Basquete Almada e o Portimonense Sub-23. Com 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota. Enquanto o Ginásio Olhanense segue na 3ª posição, com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, empatado em pontos com o Atlético de Portugal, embora este tenha mais um jogo. 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Em relação ao CBA, continua a ocupar o mesmo lugar da semana passada, o 7º, com 4 jogos, 4 vitórias, 4 jogos, 4 derrotas, 4 pontos. Continua muito difícil a vida para o conjunto de Albufeira. Vamos nos manter na 1ª Divisão, passamos para a parte feminina, Zona Sul, onde os resultados foram os seguintes. André de Rezende recebeu e derrotou copiosamente o Carnito Clube por 95-50.
enquanto que o Ginásio Olhanense recebeu e foi derrotado pela ACD Ferragudo por 48-72. Nesta série da primeira divisão feminina, continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, enquanto a André de Rezende está na segunda posição, empatado em pontos com o Clube de Basquete Queluz, ambos com 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 9 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo subiu mais um lugar, de 6º para 5º, estando empatada com o Sport Algés e Dafundo, ambas com 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e 8 pontos. Por sua vez, o Ginásio Olhanense ocupa a última posição, 10ª, com 5 jogos, 0 vitórias, 5 derrotas e 5 pontos. Vamos descer mais um nível, vamos passar agora para a segunda divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a Série Sul D, onde as nossas equipas tiveram os seguintes desempenhos. A Associação Juvenil de Estremoz recebeu e foi derrotada pelo Galitos do Barreiro Sub-23 por 48-81. Por sua vez, o Real Clube Valcavala recebeu a André de Rezende e foi derrotado, o Real Clube Valcavala, por 63-86. Finalmente, o Seixal recebeu e derrotou o Clube Elvense Natação por 88-33. Esta série D da segunda divisão é liderada pelo Seixal com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, enquanto a André de Rezende subiu para a terceira posição, empatada com o Barreirense e o Real Clube Valcavala, todos com 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e 8 pontos. Por fim, a ocupar as duas últimas posições seguem a Associação Juvenil de Estremoz e o Clube Elvense de Natação, ambas a pagarem a fatura da inexperiência com 5 jogos, 5 derrotas e 5 pontos. Mantendo-nos na segunda divisão masculina, mas passando para a Zona Sul E, tivemos que o jogo de Tubarões de Quarteira contra o Ginásio Olhanense Sub-23 não se realizou, devido a razões técnicas relacionadas com o pavilhão Laura Aires, em Quarteira, onde o mesmo ia decorrer. Aguarda-se agora nova data que será agendada em breve. Por sua vez, as outras equipas tiveram os seguintes resultados. Os monjonenses receberam e derrotaram os Gaviões de São Brás por 83-35. Por sua vez, o Atlético de Reguengos recebeu e derrotou copiosamente a ACD Ferragudo por 136-42. Finalmente, o Cabo Grândola recebeu e derrotou o Beja Basket por 66-63. Nesta série da segunda divisão, segue no primeiro lugar os Bonjonenses de Faro, que continuam imbatível, pois soma por vitórias todos os jogos disputados, 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, seguido por Beja Basket, com 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e 8 pontos. Depois temos 4 equipas empatadas em pontos. Os Tubarões de Quarteira e o Ginásio Sub-23 com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, e o Atlético de Reguengos e o Cabo Grândola com 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, todos com 7 pontos. Seguidamente vem a ACD Ferragudo com 5 jogos, 1 vitória, 4 derrotas e 6 pontos, e finalmente como lanterna vermelha temos os Gaviões de São Brás, ainda sem conhecerem o sabor da vitória, com 5 jogos, 5 derrotas e 5 pontos. Para terminar esta ronda de resultados, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B, onde o Portimonense foi até a casa do Sporting Sub-22 e foi derrotado por 59-47. Na classificação deste campeonato segue no primeiro lugar o Sporting Sub-22, com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, enquanto o Portimonense desceu mais um lugar e está atualmente na 7ª posição com 5 jogos, 1 vitória, 4 derrotas e 6 pontos, empatado com os Lobos da Malveira. Relembro que neste campeonato convém ficar nos 6 primeiros classificados para poder ir disputar a fase de subida. Em último, continua o Basket Almada, ainda sem vitórias, 4 jogos, 4 derrotas e 4 pontos. Foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado. E agora, sem mais demoras, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana de 16 e 17 de novembro. E começamos normalmente com a Liga Betclic masculina, onde o nosso representante, o Imortal, tem uma tarefa muito complicada pela frente, pois vai receber o Porto. Relembro que o Imortal é 11º, enquanto que o Porto é o 3º classificado. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 16/11, pelas 15 horas. Por sua vez, na Liga Betclic feminina, o Imortal vai ter uma tarefa menos complicada que os seus colegas masculinos, pois desloca-se até casa do Clube Propaganda de Natação, que é o 10º classificado, embora o Imortal pouco melhor esteja, mas é o 8º. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Hermesim, dia 16/11, pelas 14 horas.
Passamos agora a falar da Pro Liga. Os jogos vão ser os seguintes. O Portimonense, que é quinto classificado, desloca-se até a casa do Benfica Sub-23, que é o sétimo classificado, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, dia 17/11, pelas 15 horas. Enquanto que o Imortal Sub-23, terceiro classificado, recebe o Basket Santo André, que é o segundo classificado, com um jogo muito interessante de seguir. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 17/11, pelas 15h30. Vamos falar agora da primeira divisão. Vamos começar com a primeira divisão masculina, Zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor recebe o Clube Paço de Arcos Clube. Relembro que o Elétrico é quarto classificado, enquanto que o Paço de Arcos Clube é o último, oitavo. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Pontessor, dia 16/11, pelas 16 horas. Passando para a Zona Sul, o Ginásio Olhanense, que é terceiro classificado, recebe o Estoril Basket, quinto. O jogo vai ter lugar no Pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 16/11, pelas 16h30. Por sua vez, o Portimonense Sub-23, segundo classificado, recebe o primeiro classificado, o Basket Almada, outro grande jogo em perspectiva. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, em Portimão, dia 17/11, pelas 14h30. Finalmente, o Clube de Basquete de Albufeira, sétimo classificado, recebe o terceiro classificado, o Ginásio Olhanense. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 17/11, pelas 16h30. Mantendo-nos na primeira divisão, mas passando para a parte feminina, primeira fase Zona Sul, os jogos são os seguintes. Quinta dos Lombos Sub-22, sexto classificado, recebe o segundo classificado, André de Rezende. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo dos Lombos, em Carcavelos, dia 16/11, pelas 14h30. Por sua vez, a ACD Ferragudo, quinto classificada, recebe o terceiro classificado, Clube de Basquete Queluz. O jogo vai ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 16/11, pelas 15 horas. Finalmente, o Ginásio Olhanense, décimo classificado e último, vai até a casa do Carnito Clube, nono classificado. Um jogo muito bom para o ginásio conseguir inverter esta tendência de derrotas que tem vindo nos últimos tempos. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal Bairro do Padre Cruz, em Lisboa, dia 16/11, pelas 16h30. Vamos passar agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina, primeira fase Zona Sul D, onde as nossas representantes vão ter os seguintes compromissos. A Associação Juvenil de Estremoz, sétima classificada, desloca-se até a casa do Barreirense Sub-23, que é quarto, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol, dia 16/11, pelas 15 horas. Por sua vez, os Galitos do Barreiro, Sub-23, sexto classificado, recebem André de Rezende, terceira classificada. O jogo vai ter lugar igualmente no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol, no dia 16/11, mas pelas 21 horas. Finalmente, nesta série, o último classificado, o oitavo e último classificado, o Clube Elvense Natação, recebe o segundo classificado, o Montijo Basket. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Elvas, dia 17/11, pelas 15 horas. Passamos agora para a Zona Sul E, onde os jogos vão ser os seguintes. O sétimo classificado, ACD Ferragudo, recebe o sexto classificado, Cabo Grândola. O jogo vai ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 16/11, pelas 18 horas. Os Bons Joanenses de Faro, primeiro classificado, recebem os terceiros classificados, Tubarões de Quarteira, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Afonso III, em Faro, dia 16/11, pelas 20h15. O Beja Basket, que é segundo classificado, recebe o quarto classificado, Ginásio Olhanense Sub-23. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Beja, dia 16/11, pelas 21h30. Finalmente, os Gaviões de São Brás, oitavo e último classificado, recebem o quinto classificado, Atlético de Reguengos, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires, em São Brás de Alportel, dia 17/11, pelas 15 horas. Vamos falar agora da 2ª Divisão Feminina, primeira fase Zona Sul B, onde o Portimonense, sétimo classificado, recebe o Clube Nacional de Natação, quinto classificado. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, em Portimão, dia 16/11, pelas 18h30. Para encerrar esta ronda de jogos do próximo fim de semana, apenas nos falta falar da Taça de Portugal Feminina, onde vamos ter a disputa da terceira eliminatória da primeira fase, com o jogo entre o Ginásio Olhanense e a ACD Ferragudo, que vai ser dia 17/11, pelas 18h30,
no pavilhão do Ginásio Olhanense. Recordo que estas duas equipas, ainda o fim de semana passado, se encontraram no mesmo espaço com a vitória da ACD Ferragudo. E é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana, com bastantes e bons jogos um pouco por todo o lado. Como já tenho dito bastantes vezes, jogos de basquetebol são muito mais interessantes quando há gente a assistir nas bancadas. Portanto, toca a sair de casa e ir assistir a jogos ao vivo. Quem sabe, até se vão divertir. Esta conversa também vale para as competições regionais dos escalões de formação, que também já estão a decorrer um pouco por todo o lado, e a merecerem igualmente uma visita nos pavilhões onde estão a acontecer esses jogos. Por isso, volto a dizer que alternativas para ver basquete não faltam. Ninguém tem desculpas para ficar em casa com tantos e tão bons jogos a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós vamos ficar por aqui, mas prometemos que para a semana cá estaremos. Desejo a todos um excelente fim de semana e já sabem, divirtam-se e apoiem o basquete.